Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Rebecca, Mulher Inesquecível, filme de 1940 dirigido pelo Alfred Hitchcock e adaptação do livro originalmente publicado em 38 pela Daphne du Maurier, que, aliás, possui inúmeras semelhanças com o livro A Sucessora, da brasileira Carolina Nabuco, e isso levanta algumas questões, especialmente se a Daphne du Maurier ela usou o livro da Carolina Nabuco como inspiração ou de fato acabou plagiando a obra. Incontestável, no entanto, é o sucesso do livro que logo teve seus direitos para o cinema comprados pelo produtor David O. Selznick, e aí o longa teria a distribuição da United Artists. É verdade também que o próprio Selznick ele teve uma visão muito forte durante toda a produção e que ele acabou entrando em conflito várias vezes com Alfred Hitchcock. E é comum a gente analisar nesse meio de adaptações para o cinema a paixão de um determinado diretor por uma obra específica. No caso, a paixão era do Selznick. O Selznick considerava Rebecca como um dos maiores livros já escritos. E o impacto no produtor foi tão grande que ele acabou revendo conceitos básicos. Por exemplo, no próprio título. O Selznick nunca consideraria usar como título um nome próprio. Ele acreditava que para distribuição seria muito mais fácil uma frase de efeito ou algo que acabasse representando a narrativa. Mas Rebecca era uma obra diferente, a ponto de que o Selznick acaba prometendo para a autora que levaria para os cinemas uma obra que faria jus a todo o livro. Ele tentaria adaptar todo o livro e colocar para apreciação do público. Claro que aí você tem os conflitos com o Hitchcock, especialmente na questão criativa, porque o Hitchcock não era aquele diretor que se contentava apenas com a assinatura e com a distribuição de um grande projeto. Não, ele queria também participar de toda a construção do roteiro, de toda a construção da adaptação, e nessa disputa dele com o Selznick, eu vou deixar alguns links na descrição para quem se interessar nessa história, o ego do Selznick acabou falando mais alto. Então você tem em Rebecca uma adaptação que segue praticamente 95% do livro, com modificações que foram feitas por conta do contexto da época, por conta do Código Reis. E eu faço um breve adendo aqui sobre a diferença de conceitos do Selznick com o Hitchcock. O Selznick, ele acreditava que o livro que seria alvo da adaptação, ele deveria ser visto como uma bíblia. Ele tinha que ser respeitado. Toda a estrutura teria que ser mantida. Já o Hitchcock acreditava no potencial do realizador. Ele acreditava que o realizador teria espaço para fazer qualquer tipo de modificação, já que a linguagem cinematográfica era independente. E se você for pegar artigos e livros que tratam sobre os problemas de produção de Rebecca, você vai notar também que vários acabam destacando muito Selznick, de modo que acabam colocando Selznick em um patamar acima do próprio diretor, do próprio Alfred Hitchcock. Mas eu noto, no entanto, mesmo na leitura contemporânea feita sobre Rebecca, que o papel do Hitchcock ele acaba sendo subestimado, porque ele tem todo o mérito de desenvolver aqui um thriller psicológico da mais alta qualidade. E eu falo para vocês que ainda assim eu entendo o estranhamento. O próprio François Truffaut ele dizia que Rebecca era tudo menos um filme do Alfred Hitchcock. E sim, de certo modo, Rebecca acaba sendo uma entrada isolada na filmografia do diretor, até mesmo por conta do estilo de montagem, que é totalmente diferente do que o Hitchcock faria aí a partir dos anos 40, especialmente. Mas eu acredito que o método de trabalho diferente que o Hitchcock acaba tomando em Rebecca mostra como ele era um diretor versátil, como ele conseguia trabalhar mesmo com interferência do produtor e mesmo com grandes diferenças criativas. Sem spoilers, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal também buscam por recomendação de bons filmes e eu jamais entregaria surpresa sem um aviso específico. Na sinopse eu digo que uma jovem mulher, que é interpretada pela Joan Fontaine, encontra o aristocrata viúvo Maxine de Winter, que é interpretado pelo Laurence Olivier, e logo os dois formam um casal. Aos poucos, no entanto, a jovem mulher estranha a rotina do dia a dia, muito por conta dos segredos sobre o passado do marido e sobre Rebecca, a sua ex-esposa. Rebecca também tem um elegante desenvolvimento de personagens que tem em conta, é claro, o mistério. Nós não sabemos o nome da jovem, mas logo prestamos atenção no tipo de relacionamento que Hitchcock avança entre ela e Winter, às vezes como mera serva, às vezes mais como um relacionamento típico de pai e filha. E a partir disso nós temos muitos estudos recentes, inclusive, que fazem a análise de Rebecca dentro da filmografia do Hitchcock para analisar como ele trabalha, por exemplo, a questão de casamento, a questão de sexualidade. Constantemente o filme usa da imagem de Joan Fontaine para se fortalecer a partir do seu rosto angelical e ingênuo. O contraste vem com Laurence Olivier, impecável ao esconder suas emoções, apesar das leves pistas deixadas pelo diretor com desvios de olhar, por exemplo.
O filme também conta com uma personagem coadjuvante de incrível presença de tela, que é a Mrs. Danvers, que é interpretada pela Judy Anderson. A sua entrada na trama é essencial para o desenvolvimento da narrativa, e existe um grande trabalho para que o espectador consiga acompanhá-la e também notar como as suas reações acabam sendo fundamentais para a leitura da situação. A sombra da Rebecca acaba sendo um elemento simbólico no filme que é explorado em várias frentes. O cachorro, as marcas, as anotações, todo o ambiente que deixa a jovem desconfortável e que levanta questões sobre a mulher. A curiosidade natural também estimula o espectador. Hitchcock sempre foi um mestre em manipular emoções e fico sempre encantado como ele faz isso com mérito em Rebecca. É assim que um grande suspense toma conta e é assim que você especula até o último segundo o que pode ter ocorrido. Tanto a virada que existe no livro quanto a virada que existe no filme, na minha visão, são fantásticas. Existe uma pequena diferença, como eu falei no filme, por conta do código Reis, por conta do que você poderia ou não levar para as telas do cinema. Mas nesse sentido, a incerteza que toma conta do desenvolvimento de Rebecca pode se sustentar como um drama psicológico, como um thriller psicológico ou mesmo como um romance gótico. O que acaba tornando natural interpretações tão divergentes quanto ao gênero acaba sendo também o bom acompanhamento sonoro assinado pelo Franz Waxman. Se as passagens melodramáticas não trazem conexão direta com outros filmes do Hitchcock, também pela falta do humor seco ou de elementos mais macabros que foram barrados por Selznick, ainda assim existem cenas pensadas pelo diretor que entraram no corte final do filme e que despertam a aflição. Rebecca foi nomeado para 11 prêmios da Academia e conquistou 2, melhor fotografia preto e branco e também o prêmio de melhor filme. É um dos meus filmes favoritos do Hitchcock e apenas uma das tantas opções maravilhosas que nós temos dos anos 40. Eu fecho Rebecca com a nota 9. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!